Olá! Hoje a gente mergulha fundo numa notícia que está dando o que falar. O próximo leilão de petróleo e gás na ANP, agora em junho, dia 17, e o foco, claro, é a controversa Bacia da Foz do Amazonas. Exato. A gente tem aqui um monte de informação de várias fontes, né? Anúncios do governo, a visão da indústria, as preocupações ambientais, o xadrez político e, agora, essa questão na justiça. É isso. Nossa ideia é tentar desenrolar esse novelo e entender os vários lados dessa história. Porque, afinal, estamos falando de talvez abrir uma nova fronteira de petróleo numa área, assim, super sensível. Exatamente. É uma área ambientalmente crítica e com questões sociais importantes. Vamos aos fatos que as fontes trouxeram. Certo. Então, começando pelo leilão. Não é só a Foz do Amazonas que está na mesa, né? Não. Tem blocos também em Santos, Pelotas, Potiguar e na bacia de Parecis, que é em terra. Mas, assim, os olhos estão todos voltados para os 47 blocos lá na Foz, em alto mar. E por quê? O que está puxando tanta essa atenção para lá? Olha, tem duas coisas principais, eu diria. Primeiro, a Petrobras está tentando, avançar no licenciamento de um poço específico lá, o Bloco 59 no Amapá. Ainda não saiu a licença do IBAMA, Dom frisar. Ah, ainda não saiu. Não, mas o pessoal da indústria, tipo o IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, já vê isso como um sinal, sabe? Que pode deixar o leilão mais atraente. E o segundo ponto é o potencial geológico mesmo. Potencial, como assim? É que fizeram descobertas gigantes ali perto, na Guiana, no Suriname. Então, existe uma expectativa, uma esperança de que possa ter algo parecido do lado brasileiro. Só que... Sempre tem um só aqui, né? Pois é, os desafios são enormes. Além de ser uma operação complexa, tem toda a questão socioambiental. É muito perto do grande sistema recifal da Amazônia, um ecossistema incrível e ainda pouco conhecido. E não é a primeira vez que tentam leiloar ali, né? Mas parece que agora a escala é bem maior. Sim, teve um leilão em 2013, mas agora, se esses blocos todos forem arrematados, a área sob concessão lá na Foz pode quintuplicar. É muita coisa. E tem gente grande de olho. 89 empresas habilitadas, incluindo Shell, ExxonMobil, BP, Total. É, a lista é pesada. E parece ter um empurrão forte do governo e da indústria para isso acontecer. Com certeza. O próprio presidente Lula defendeu publicamente a exploração lá. Chegou a criticar a demora do IBAMA, chamou de lenga-lenga, né? Lembro dessa fala, e a Petrobras também já botou na mesa um investimento pesado para a margem equatorial. Sim, 3,1 bilhões, com planos de perfurar até 16 poços em 5 anos. Do lado da indústria, o IBP bate na tecla da segurança energética. Dizem que as reservas atuais estão diminuindo e o Brasil precisa de novas descobertas. Entendi o argumento deles. Mas aí entram as preocupações ambientais, sociais e até técnicas, né? Exatamente. E não são preocupações novas. O IBAMA mesmo já barrou licenças importantes ali na Foz. A do Bloco 59 foi negada 2 vezes. Antes disso, blocos da Total também não passaram. E qual a justificativa do IBAMA? Basicamente, a alta sensibilidade ecológica da área e a falta de estudos mais completos, principalmente um estudo chamado Avaliação Ambiental de Área Sedimentar, AAAS. AAAS. O que seria isso exatamente? Por que é tão falado nesse caso? Então, a AAS é um estudo mais estratégico, mais amplo. Ele deveria, idealmente, ser feito antes de sequer oferecer os blocos em leilão, principalmente em áreas novas ou sensíveis como a Foz. Ele olha os riscos e os impactos somados de toda a atividade na bacia, sabe? Para dar uma base mais segura para a decisão. Entendi. Um estudo prévio geral, então. E a falta dele é uma das críticas. Uma das principais. E ONGs como o Observatório do Clima, Greenpeace, também criticam muito a pressão política que estaria sendo feita sobre o IBAMA, além dos riscos óbvios de levar petróleo para a Amazônia. E não é só na Foz, né? Você mencionou a Bacia de Parecis, em terra. Isso, lá os blocos ofertados ficam bem próximos ou até mesmo cercando terras indígenas, como a TI Parecis e unidades de conservação. Aí tem outra polêmica. Qual? A ANP usa uma regra de uma distância mínima de 10 quilômetros dessas áreas protegidas. E com base nisso, a agência disse que não precisaria fazer a consulta prévia, livre e informada aos povos indígenas, como manda a Convenção 169 da OIT. Isso também está sendo muito questionado.
Nossa, quanta coisa junta! E tudo isso acontecendo enquanto o Brasil se prepara para receber a COP30, a Conferência do Clima da ONU, lá em Belém, na Amazônia. Parece um paradoxo, no mínimo. A contradição é apontada por muitos. A liderança da COP, como o André Correia do Lago e a Ana Toni, tem tentado separar as coisas. Como assim? Eles defendem que a decisão sobre explorar o Maão é soberana do Brasil, um debate interno. A Ana Toni reforça a importância do trabalho técnico do IBAMA e diz que a palavra final sobre a política energética é do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. Eles tentam minimizar o impacto disso na imagem da COP. Mas a controvérsia não ficou só no debate, foi parar na justiça, né? Foi. O Ministério Público Federal do Pará entrou com uma ação pedindo uma liminar para suspender a oferta desses 47 blocos da Foz no leilão do dia 17. Suspendeu o leilão na Foz? E quais os argumentos deles? São vários. A ausência desses estudos essenciais que a gente falou, tipo a AAA, análise de impacto climático, estudos sobre impacto em povos tradicionais, a falta da consulta prévia. Eles alegam que o leilão viola leis ambientais brasileiras e acordos internacionais como o Acordo de Paris. E usaram termos bem fortes, né? Li algo sobre grave contrassenso, cientificamente insustentável. Exato. São palavras duras. E não é só o MPF. A FUP, que é o Sindicato dos Petroleiros, e a Anapetro, dos acionistas minoritários da Petrobras, também entraram com ações parecidas. Mostra como o negócio é complexo. E a ANP? O que ela diz? A ANP responde que está seguindo as diretrizes do CNPE, cumprindo a lei e que a licença ambiental específica para cada projeto vem depois. É outra etapa, caso alguém arremate o bloco e queira explorar. Entendi. Então, o resumo da ópera é: de um lado, a promessa de grana, desenvolvimento, segurança energética; do outro, um alerta gigante sobre riscos ao meio ambiente, a ecossistemas únicos, direitos de comunidades e a própria coerência do Brasil com o discurso climático. Tudo isso bem ali, na Foz do Amazonas. Perfeito, essa é a tensão central. E nos deixa com aquela pergunta, né? Como que a gente equilibra essas coisas? Desenvolvimento econômico, proteção ambiental, direitos humanos, especialmente agora com a crise climática batendo na porta e a justiça sendo chamada para decidir sobre essa expansão petrolífera. Qual seria o caminho para uma decisão que olhe para o longo prazo, para o interesse do país e, bom, do planeta? Fica a reflexão.